Olá pessoal, meu nome é Heraldo Silva, eu sou representante da Logitech Racing Team e hoje nós estamos aqui para falar sobre o G29, o câmbio shifter. Estou aqui com o Tadeu Costa, que também é representante da Logitech Racing Team e também vai falar sobre o G920. Bom pessoal, agora nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o G29, que é um volante que é compatível com o PS3, PS4 e o PC também. Ele é um volante que ele te dá 900 graus, tá, de rotação, então você tem uma liberdade muito grande, tá, para conseguir pilotar com ele. Ele tem um pedal hoje que é não linear, você tem um acelerador bem preciso, um freio também mais preciso ainda do que nos outros modelos, tá? E você tem também o pedal da embreagem que ajuda muito em alguns tipos de jogos específicos, tá? Ele também é um volante que vem com acabamento todo em couro, você tem os botões seletores, você tem toda a parte ali do PlayStation em cima do volante, né, que é exatamente igual ao controle. Então você tem uma liberdade muito grande para estar, enfim, praticando qualquer jogo de corrida com esse volante aqui, o G29. E pessoal, além disso tudo que a gente comentou, o Tadeu também agora vai me ajudar a falar um pouquinho melhor sobre o que tanto ele quanto eu, a gente gosta mais do volante. Eu tenho o G29 desde que ele foi lançado e uso ele diariamente para as corridas que eu participo. E para mim, a precisão que o volante passa em relação ao force feedback, em relação à precisão do freio, acelerador, é muito importante nas corridas virtuais hoje. E é onde que eu venho me destacando, defendendo as cores da Logitech Racing Team. Eu acho que a precisão, como o Tadeu falou, ela é primordial pra gente. Porque se o volante te passa alguma coisa diferente, você consegue corrigir. Então dentro, obviamente, né, que de todo o processo de uma corrida, você precisa da precisão que o volante te passa. E isso o G29 passa pra gente, tanto quando você está pilotando e quando você está nos controles dos pedais também. Principalmente a precisão do freio, é a coisa mais importante que eu acho que esse volante consegue trazer pra gente também. Falando um pouquinho da parte estrutural do volante, o acabamento em couro, as borboletas em alumínio é excelente, a qualidade dos produtos que são usados, as disposições dos botões facilita na hora da corrida para a gente mexer no ajuste do carro ou acionar o famoso push to pass. A sensação que você tem andando num carro de Stock Car, que é o simulador que eu mais utilizo, utilizando o volante da Logitech, é sensacional. E Tadeu, a gente não pode esquecer também de comentar um negócio bem legal. Esses novos botões seletores, tanto de mais e de menos, e o botão seletor em forma de roda, né, que é o que a gente coloca aí no volante, eles são primordiais para você fazer um ajuste fino e um ajuste mais preciso até durante a corrida também. E isso ajuda bastante, por exemplo, eu no caso. Com certeza, principalmente nas corridas que eu participo de Stock Car, que tem o desgaste do pneu, o desgaste do carro, você tem que jogar um pouco mais de peso do carro para frente ou a distribuição de freio, e esses botões na hora da corrida facilita muito. Uma coisa legal também desse volante é que a precisão dele é tão boa que você pode comparar com um pouco do automobilismo real também. Então, por exemplo, ou às vezes o Tadeu, a gente está andando de kart e no kart você consegue sentir algumas sensações muito diferentes do que é de um cockpit quando você está na sua casa. O que é legal você ressaltar sobre isso é uma coisa que a sensibilidade te traz no kart, que você sente aqui nessa parte do seu corpo, né, no quadril. Então, quando você está na sua casa, você tem essa precisão visual. Ou seja, se você não tiver um volante como o G29 para te passar toda essa precisão, essa sensibilidade, você não vai conseguir performar e ter uma performance direito. E o Tadeu até pode falar um pouquinho melhor sobre isso também. Realmente, como eu falei, a precisão que o volante nos traz e o retorno do force feedback que ele nos passa é justamente onde que a gente pega a sensibilidade no volante para conseguir entender o que se passa com o carro, do contrário do automobilismo real que a gente sente pelo corpo.
Pessoal, outra evolução referente ao G27, né, para o G29, que eu acho que é o que vocês estão se perguntando também, é assim, tem mais botões, então você consegue ter uma liberdade maior para você configurar outros tipos de tecla, tá? E além disso tudo, você tem uma diferença primordial no pedal, que é o que o Tadeu vai dar um toque agora também. A principal diferença da evolução do G27 para o G29 na questão dos pedais é justamente o pedal do freio não linear. Ele te passa uma maior precisão na hora das frenagens, o acabamento dos pedais continua excelente, são pedais em alumínios com a parte antiaderente em borracha, então isso daí te dá um maior controle tanto na hora de acelerar quanto na hora de frenar. Para quem não entende, a diferença dessa precisão do pedal não linear para o pedal linear é como se fosse, o não linear é como se fosse o pedal do seu carro. Ele começa a parte da frenagem de uma maneira e do meio para o final ele endurece o pedal. E o pedal do G29 ele recria essa sensação. Pessoal, e para você ainda que está se perguntando se vale a pena migrar do G27 para o G29, nós estamos aqui para atestar, vale muito a pena, o volante é mais preciso e a pedaleira é melhor ainda. Então não perca tempo, migre agora para o G29 e aumente a sua performance. Pessoal, então agora eu vou chamar o Tadeu para ir no cockpit e para vocês verem como que é simular uma corrida de verdade no cockpit, na sua casa. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho agora do G920, que é a versão da Logitech para o Xbox One. Ele é totalmente compatível e licenciado para essa plataforma. O volante dele recria o controle do Xbox One. Então, quem já está acostumado e os fãs do Xbox não vão sentir nenhuma dificuldade na hora de for disputar uma corrida e tiver que acessar menu e fazer as alterações no carro. É um volante também com 900 graus de giro, acabamento em couro, a borboleta em alumínio. O pedal de freio também não linear, de altíssima precisão, tanto o freio quanto o acelerador. E pessoal, não esquecendo também que o G920 ele é compatível com o PC também. E além de tudo isso que o Tadeu já falou, eu acho que o que ele traz de realidade, por exemplo, quando você está praticando o Forza Horizon, ele te passa uma sensibilidade, né, do jogo, assim, muito real. O jogo tem gráfico sensacional, mas o que o volante consegue te passar em termos de precisão, né, com o próprio retorno, que é o force feedback, que você sente do volante em relação ao jogo, né, a precisão que os pedais te dão. Então vocês conseguem trazer muita realidade para toda essa prática que vocês têm, tanto no Xbox One como no PC também. Tadeu, acho que uma coisa legal da gente também falar do G920 é a questão da pedaleira, que ela não é linear, né? E até para um pessoal que não entende muito bem o que é linear, o que não é linear, a gente pode até fazer um comparativo e explica melhor para o pessoal isso daí, o que quer dizer. Vamos lá, o pedal não linear do freio, que é a principal característica do G920, ele recria a sensibilidade que você tem no freio do seu carro, por exemplo. Então, ele tem um curso em uma pressão
E do meio para o final do pedal, ele aumenta essa carga, te proporcionando uma maior precisão na hora da frenagem. Isso daí é um diferencial excelente, que é onde você vai obter mais performance na hora do simulador. Pessoal, e agora nós estamos aqui com o Driving Force Shifter, que é o câmbio tanto para o volante G29 quanto para o volante G920, que são os volantes da Logitech mais atuais. Tá? Interessante que, como ele tem compatibilidade com ambos os volantes, você tem uma precisão em termos da sua jogabilidade muito maior. E aí eu vou pedir até para o Tadeu falar um pouquinho melhor disso, porque tem jogos específicos que só aceitam você jogar com esse tipo de acessório aqui. É isso aí, o câmbio H, que é o que a gente conhece ele como câmbio H, ele te dá uma precisão nas trocas de marchas, principalmente em simuladores que exigem esse tipo de câmbio. Hoje temos simuladores que não pode ser usado o câmbio borboleta e a gente precisa do câmbio H. Então o shifter da Logitech é um excelente câmbio com excelente precisão. E além disso tudo, né, Tadeu, todo o acabamento dele é muito legal você falar disso um pouco mais especificamente, porque como é um acabamento em couro, você tem toda a precisão no encaixe da marcha e tudo mais, isso te traz uma realidade que você precisa hoje dentro de uma simulação, tanto seja no console como no PC também. Então o que é legal desse câmbio é que quando você realmente está ali praticando, simulando, né, uma corrida, você tem um engate muito preciso. E o acabamento que ele te traz faz toda a diferença, porque não pode ficar aquela coisa mal acabada, você acaba machucando a mão. Tem gente que usa luva, por exemplo, tem gente que não usa luva. Me fala um pouquinho mais como que você pratica com o câmbio H, Tadeu? Com luva, sem luva? Passa aí pro pessoal. Eu particularmente não uso luva, prefiro correr no volante sem luva. Mas em relação ao câmbio H em si, isso daí é um pouco indiferente. O que importa realmente pra gente é a precisão que o câmbio nos traz, e o shifter da Logitech nos apresenta isso. Pessoal, e para você que está se perguntando, mas poxa, eu tenho um câmbio borboleta, tanto no G29 quanto no G920. É legal, é bacana ter, não é? Bom, aqui a gente está para falar se é ou não. E assim, na verdade, é muito bom você ter um câmbio shifter, tá? No caso do Driving Force Shifter, é um câmbio em H. Então, tem alguns simuladores, alguns consoles, alguns jogos de corrida que vão te fazer, obrigatoriamente, te guiar com um câmbio em H. Então, assim, para você que quer uma imersão, que busca uma imersão maior em relação a isso, você tem que ter o câmbio shifter da Logitech. Ele vai te proporcionar tudo isso, né, sendo compatível com o G29 e também com o G920. Então, pessoal, para você que está buscando uma maior realidade dentro das suas plataformas, das quais vocês curtem, gostam e praticam, no caso do PC e do PS4 e PS3, você tem aqui um G29 que vai te proporcionar muita realidade, muita precisão com o volante e a pedaleira, tá? Você tem o Driving Force Shifter que vai te proporcionar uma imersão muito maior por causa do câmbio H que ele te traz. E aí na plataforma do Xbox One e do PC também, quem está mais acostumado com o Xbox, lógico, vai preferir esse. A gente tem o G920 para essa imersão no automobilismo virtual. Isso aí, pessoal, curtam, compartilham, se inscrevam no canal.
O G29 é excelente volante, juntamente com o G920 e o Driving Force Shifter. Vamos para a pista. É isso aí, pessoal. A gente se encontra nas pistas virtuais.